9:12, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus falou isso em resposta aos fariseus que os censuravam por se envolver com pessoas desprezadas pela sociedade. A ralé, a escória, aquelas pessoas abandonadas, desprezadas e marginalizadas pela sociedade judaica. Por isso Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele completou: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus é muito prático, muito direto. Ele diz coisas que, se a gente prestasse atenção para valer, mudaria muito o sentido da nossa vida. Ele está dizendo aqui: eu quero que você aprenda a exercer misericórdia, mais do que a oferecer sacrifícios, prestar cultos, fazer coisas que publicamente possam parecer boas diante dos homens ou diante de Deus. Misericórdia daqueles que estão perdidos. E quando nós falamos de cura, logo a gente pensa, por causa do estilo de evangelho que está sendo pregado hoje em muitos lugares e até na televisão, a gente pensa que a cura tem só a ver com a cura física. Meus rins, meu fígado, um câncer, a minha perna, um tumor, a dor de cabeça, a enxaqueca, a dor de estômago, enfim. Se nós fizéssemos aqui um culto de cura, todo mundo viria para tentar resolver um problema físico. O fato é que a enfermidade do ser humano não está só no campo físico. Você deve saber já que a doença espiritual leva à doença emocional, que somatiza e leva à doença física. Muitas das nossas doenças têm a ver com a nossa instabilidade emocional, que a psicologia até disseca, discerne, mostra, mas não é capaz de levar o indivíduo de volta ao Criador, para que na sintonia espiritual ele consiga se equilibrar emocionalmente, e aí ter saúde plena. Provérbios capítulo 3 fala muito sobre saúde, como consequência de uma vida íntegra na presença de Deus. A gente pensa que é só cura física. Os milagres operados por Jesus demonstram que a enfermidade do ser humano não se restringe só ao físico. Por exemplo, ele operou um milagre, o primeiro milagre em Caná da Galileia. O que ele fez? Numa festa ele transforma água em vinho. Para quê? Para que a alegria continuasse naquela festa. Ele se importou com a tristeza de ter acabado aquilo que era o suprimento de alegria, diferentemente do que nós vemos hoje nas algazarras que se praticam por aí. Mas aqui era um contexto semítico, um contexto judaico, em que a alegria de servir as pessoas, tanto o pão quanto o vinho, fora quebrado pelo término do suprimento. E Jesus vai lá, simplesmente faz aquele milagre e restitui a alegria. Como ele multiplica pães e peixes e se preocupa também com o bem-estar físico no sentido da fome. A samaritana, ela foi respeitada pela comunidade. Uma mulher prostituta volta aos seus amantes, íntegra, porque teve um encontro com Jesus, foi curada de tal forma que ela agora indica aos seus amantes aquele que disse tudo que ela estava vivendo em secreto. Também o outro milagre é o filho do oficial que foi reintegrado ao convívio familiar.
O paralítico voltou ao templo e teve vida normal. O cego deixou de ser mendigo para se juntar à família. Lázaro, ressurreto dentre os mortos por Jesus, volta à condição de provedor daquele lar com suas 2 irmãs. O servo do centurião volta ao seu trabalho. Lembra do endemoniado de Gádara, em Marcos capítulo 5? Ele é um exemplo de cura espiritual que promove uma reinserção social. Ele é um exemplo disso. Por exemplo, ele vivia nos sepulcros. As cadeias não podiam prendê-lo, porque ele estava endemoniado. Ele feria-se com pedras. Ele estava subjugado por demônio chamado legião, ou seja, era um grupo grande, que não queriam sair daquele país, porque eles queriam continuar subjugando os homens, vítimas da corrupção romana e do descaso social e espiritual dos religiosos. E assim é a nossa cidade. Assim são as famílias ao nosso redor. Assim está o nosso trânsito, assim está o nosso governo, assim estão as nossas instituições, adoecidas, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional e do ponto de vista social também. Quando Jesus disse para aquele homem, espírito imundo, sai desse homem, a Bíblia diz que depois ele foi visto assentado, vestido e em perfeito juízo. O Evangelho faz isso, gente. O Evangelho faz o indivíduo adoecido, subjugado por demônios, voltar à sua integridade física, mental, espiritual, emocional. Volta a se vestir como gente, está assentado no meio dos demais, ele é reintegrado à sociedade. Bom, o fato é que quando Jesus ordenou isso àquele homem, que os demônios saíssem, ele foi totalmente curado em todos os sentidos. E talvez esse texto hoje à noite minha intenção aqui é que você compreenda que as pessoas estão adoecendo ao nosso redor. As pessoas estão doentes, mas não é só doença física, é emocional, é social, é espiritual. Pense nisso. Jesus sendo médico para os doentes, nós precisamos então admitir 3 coisas se nós temos esse Jesus maravilhoso que é o médico dos médicos. Primeiro, o povo está doente, física, mental, espiritualmente doente. Outra coisa, nós somos cúmplices do que está acontecendo aí fora. Nós temos que, num certo sentido, assumir a meia-culpa. A igreja não tem sido eficaz ao longo dos anos. Eu li recentemente uma reportagem que o Papa visitava Auschwitz, aquele campo de concentração de judeus. E a palavra que o Papa disse, foi João Paulo que disse. Ele disse assim, onde estava Deus para que tudo aquilo acontecesse? Talvez a pergunta certa seria, onde estava a igreja? Onde estava o povo de Deus? Onde estava a igreja de Jesus que não foi capaz de impedir aquela catástrofe humana? Porque nós temos um evangelho que é muito focado nas nuvens, nas alturas. Nós até cantamos às vezes. Alguns hinos antigos nos arremetiam para a eternidade todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, tirando nossos pés do chão. E nós não tínhamos um evangelho capaz de cuidar das pessoas e transformar a realidade ao nosso redor. Não é um evangelho social, como as comunidades eclesiais de base fizeram no passado, com a teologia da libertação, com o método Paulo Freire, que acabou invadindo algumas comunidades, onde as pessoas eram ensinadas a assumirem a restauração do seu próprio meio,
através das suas próprias forças. Não é isso. Porque aquilo ali faltou uma coisa: a conexão com Deus, a pessoa de Jesus. Mas nós, os evangélicos, somos acusados pela sociedade de pessoas que falam, mas não agem, discursam, mas não amam, chega perto, mas não ora. Vocês viram aqui nesses depoimentos a diferença que faz alguém chegar perto de alguém e dizer: eu quero orar por você? Me responda, irmãos, quem é que tem acesso ao Pai em nome de Jesus, senão os filhos de Deus? Se você tem acesso, se eu tenho acesso, se nós temos acesso, o que é que nós estamos esperando? Para a gente sair aí na rua, nos bancos, no ônibus, no trabalho, chamar alguém de lado e dizer: posso orar por você? E a sua oração vai ser uma abertura para a quebra das cadeias, para a libertação das pessoas de uma forma que você nem conhece, nem sabe. Mas nós somos tímidos, não é? A gente acha que o povo vai zombar da gente. Ridículo você entrar num gabinete de um coronel e orar por ele. Ele é o homem que me dá proteção. Como é que eu vou orar por proteção para ele lá dentro? Ele está protegido, tem guarda de todo lado. Só que a minha ligação não é com a polícia local, é com o Senhor dos Exércitos. Aí você clama pelo nome de Jesus e na cabeça daquele homem ali abre um clarão. Quando você fala na autoridade que é no nome de Jesus, e creia nisso, não tem nada a ver comigo. A senhora pode fazer, o jovenzinho pode fazer, você pode fazer, qualquer um aqui pode ver a graça e o poder de Deus se manifestando de forma miraculosa, se você compreender que a doença do ser humano não é só física, e que nós somos enviados por Jesus para a libertação plena e total. Ele é o único médico, nós temos uma única receita, e o único remédio capaz de proporcionar cura integral, plena e total: Jesus. 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 Vamos dar uma olhada no paralítico aqui, para a gente olhar rapidinho esse texto. A ocasião era uma festa em Jerusalém, provavelmente a festa dos tabernáculos. Ele estava num tanque chamado Betesda, um tanque duplo chamado Betesda. O manuscrito de cobre de Qumran diz que era um lugar ou casa que flui, localizado no nordeste do templo, porta por onde entravam as ovelhas destinadas ao sacrifício. Olha aqui as dimensões do diagnóstico desse paralítico. Fisicamente, verso 5, ele estava enfermo há quanto tempo? 38 anos. Pelo resultado da cura, nós sabemos que este homem é um paralítico impossibilitado de andar como consequência do seu próprio pecado. Ele errou, não é como o cego. Quem pecou, o pai ou a mãe? Não sei, isso aí foi para a glória, para a minha glória, nenhum dos dois. Mas esse não, é consequência do seu próprio erro. É tanto que no verso 14 Jesus diz: vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. A escolha desse homem pode estar relacionada com a promessa messiânica que antecipava a cura dos povos aqui no tanque de Betesda. A paralisia se manifestava além do físico. Presta atenção. Primeira paralisia social. Esse homem era desprezado e desprovido, no verso 3. Diz que jazia ali naquele lugar uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Todo esse povo enfermo aguardava uma manifestação sobrenatural. O texto diz que parece que tinha um anjo lá, nós vamos falar sobre ele já. Que ele tocava as águas, alguém descia e era curado naquela hora instantaneamente. Então, a primeira doença desse indivíduo era social. Parece-me estranho que um fluxo tão grande de doentes, sem nenhuma possibilidade de milagre, mesmo limitado em número e duvidoso quanto à sua origem, ainda permanecesse naquele lugar esperando uma chance. Olha que tristeza, gente. Ele diz no verso 7, quando o anjo agita as águas, eu não tenho ninguém
que me ponha no tanque. Ou seja, ele era um dependente. Alguém que estava lá sem apoio, sozinho, solitário, machucado. Ele não tinha capacidade própria para superar o obstáculo do tempo de descida ao tanque por ocasião do agito das águas. Ele diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que pode fazer uma sociedade enferma por um homem enfermo? Não seriam as emergências hospitalares do nosso país parecido com o tanque de Betesda? Os planos de saúde caríssimos, as pessoas dependendo do SUS. Ridículo. Os hospitais que tem pessoas nos corredores, Brasil afora está sendo denunciado o que se faz com a saúde nesse país. Nossa sociedade está doente. Os paralíticos são superados pelos que têm maior e melhor acesso aos tanques de Betesda no nosso país, na nossa cidade. São aqueles que trazem consigo recomendação de político, esse aí entra, médicos, empresários, poderosos, esses entram na fila. Chega a ser revoltante a lamúria dos que dependem de ajuda governamental para cuidar dos miseráveis e enfermos, enquanto se assiste à corrupção no nosso país. Mas não basta criticar, nós temos que fazer parte do processo de cura, de protesto, de indignação contra o que acontece nessa nação. Como aconteceu agora com o Ministério dos Esportes, e acontece também com o Ministério da Saúde, em todo canto, em todo lugar. O pecado afetou as relações sociais. Por isso a sua paralisia era social, mas era também espiritual. Olha lá, esse aqui. Vítima do seu próprio pecado, primeiro, e da religiosidade mística e legalista. A paralisia mística, olha lá. A miséria daquele homem, fruto do seu próprio pecado, levava-o a colocar esperança num momento em que um anjo descia em certo tempo, no verso 4. O texto não nos dá total segurança quanto à origem do anjo. Cuidado. Tem algumas versões que dizem anjo do Senhor. Não deve ser assim. O texto não permite esse tipo de interpretação, porque esse anjo, para ser do Senhor, está muito estranho, porque ele desce de vez em quando, agita as águas, exclui um bocado de gente, e acaba não oferecendo a ajuda que as pessoas precisam. Jesus não fez nenhuma menção benéfica desse fenômeno. Essa manifestação era seletiva, bem poderia ter sido um instrumento do diabo, à luz da total ignorância em que vivia o povo judeu, para mantê-los ainda nas trevas, esperando um momento de cura, como aquelas tendas que se instalam em alguns lugares dessa cidade, até em shopping centers, onde as pessoas vão atrás de um momento de cura. O mundo cientificamente atrasado naquela época poderia confundir fenômenos naturais com manifestações espirituais, diriam talvez os materialistas, mas eu diria, e hoje? Tão avançados que nós estamos em tantos aspectos, mas ainda acreditamos nas loucuras que estão sendo feitas, não em nome de Jesus, mas em nome de espíritos encarnados. Em nome de romarias, que simplesmente exploram a boa fé do povo. Esse circuito que nós temos visto aqui, chamado turismo religioso, não tem outra finalidade senão faturar em cima das pessoas. Trazer renda para dentro dos municípios. Não tem nenhuma finalidade real de cura. Porque ninguém proclama o nome de Jesus, mas continua proclamando o nome daquele que não tem poder para curar, porque ele deve estar lá na presença de Deus, tranquilo, e não tem como haver comunicação, e ninguém aqui é curado em nome de qualquer santo, mesmo tendo sido santo, como nós somos em Cristo Jesus. Se São Francisco soubesse do que fazem com ele aqui, eu acho que ele tremeria nas bases. Porque foi um homem de Deus, mas é transformado num ícone que faz do poder religioso e do poder político
a maior manipulação das multidões que continuam sofrendo com falta d'água, falta de saúde, falta de saneamento básico, andando por aí nesses caminhões, pau de araras, enquanto se critica que na fazenda tal, crianças estão sendo levadas em cima de um pau de arara, as romarias é só o que se vê, aparece no jornal, e ninguém critica, porque é uma alienação, é uma forma de atrair o povo para um local físico, e alguns até, acredito eu, são curados de alguma coisa. Mas por trás disso não tem a essência do poder de Deus, capaz de transformar o homem de dentro para fora. Esse homem estava nesse estado aqui, esperando um milagre. E a paralisia religiosa. Quando Jesus efetua o milagre, aparecem os fariseus de plantão. Ei, não era para fazer isso hoje não, hoje é sábado, não pode curar no sábado. A religião estabelecida, oficializada, não tinha espaço para o homem e para a sua aflição. Ela cuidava apenas das regras. No sábado, não. Bem parecido com alguns de nós nas nossas igrejas evangélicas, que não tem espaço para gente doente entrar. Não tem espaço para drogado, não tem espaço para bandido, não tem espaço. Porque aqui não, agora não, depois. Primeiro eu vou cuidar da minha coisa, minha religião eu já pratico, eu já frequento. Mas se algo acontece ao meu redor, eu não paro, eu não olho, eu não vejo, porque já cumpri minha obrigação. Deus quer muito mais de nós. Assim agiam aqueles que estavam subjugados à paralisia religiosa. Aqui as regras castram o milagre, impossibilitam a revelação do Messias. Eles criaram um sábado sem cura e uma cura sem Deus. Um sábado sem cura e uma cura sem Deus. Eis a paralisia religiosa que aflige o homem moderno. Está cheio de cura mágica, esotérica, demoníaca, uma cura sem Deus. Não vai demorar muito, irmãos. Nós vamos ter que sair por aí clamando o nome de Jesus para espantar esses demônios que estão baixando em cinema, em livrarias, em jornais, com o nome de ação científica. Não tem nada de científico você consultar mortos. A Bíblia diz que é abominação, é impossível. Os demônios estão brincando nessa cidade, brincando nesse nosso país. Outro dia, olhando na televisão lá, tem um camarada lá com um negócio na cabeça, fazendo o prognóstico. Já viram? Jogando búzios. Agora você vem me dizer que eu estou criticando religião afro. Isso aqui não tem nada a ver de afro. Isso aqui é uma invenção, que outrora era um negócio abominável, que estava lá no canto, mexendo com sangue, fazendo a cabeça de gente. Nós temos irmãs aqui, irmãos nessa comunidade aqui, que já passaram por isso, lá perto do Querigma. Centros, que fazem as coisas mais terríveis, permeado de cachaça, de todo tipo de ação sexual imprópria, e aquelas pessoas estão lá. E hoje é chique, porque a Globo resolveu abrir o seu púlpito, que entra na minha casa, na sua casa, para promover os diagnósticos feitos por indivíduos que jogam búzios, para ficar falando o óbvio. É tão ridículo. Você pensa que o cara vai dizer alguma coisa relevante, que ele vai marcar uma data, que ele vai dizer alguma coisa para valer, porque o demônio tem até poder para fazer isso? Não, o pobre não diz nada. Parece que o Brasil vai ter que se esforçar muito se quiser ganhar a Copa de 2014. Você acha que vai dar? Aqui os búzios estão dizendo que a tendência é que o Brasil pode dar certo. Dá vontade de quebrar a televisão. É porque a televisão não tem nada com isso. Eu queria entrar lá no negócio e ir lá. Para dizer, cara, que loucura. Por que vocês estão promovendo isso?
A troco de quê? É para fazer dessa nossa sociedade que vive com iPhone, iPad, tudo. Essa sociedade que se diz tão tecnológica, tão avançada, está acreditando que o indivíduo recebe uma influência aqui e subscreve. Um fulano que morreu não sei quando, agora está escrevendo aqui, olha as palavras que ele está dizendo. Palavras de luz, palavras de mentira. Palavras de mentirosos, são demônios que se manifestam. Os crentes em Cristo Jesus vão ter que ter a coragem que Jesus teve para olhar para aqueles gadarenos lá e dizer assim: sai desse homem. Quando um crente entrar num ambiente desse, os demônios não se manifestarão, se o crente for sintonizado no poder que há no nome de Jesus. Gente, isso é doença espiritual. É um outro evangelho. Tem gente doente espiritual. Então nós temos que ter a graça e o poder de Jesus, como aquele homem estava esperando por algo espetacular. Bom, mas vamos lá. Chegou o médico dos médicos. Quer aprender com Jesus como é que ele faz? Presta atenção. Versículos 1, 7 e 8. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele veio onde nós estávamos. Ele mostrou uma misericórdia sem precedentes. Ele não levou as pessoas para um culto no domingo à noite na IBC. Ele foi lá no tanque. Ele veio onde nós estávamos, ele mostrou uma misericórdia sem precedentes, cumprindo o que a palavra diz: misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ele foi misericordioso, olha o verso 7, ele foi sensível, ele viu o homem deitado. Jesus foi sempre capaz de ver. Abre os teus olhos, e o Senhor vai te mostrar as pessoas que estão ao seu redor, doentes, carentes, espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Jesus foi sensível, e Ele quer que eu e você sejamos sensíveis também. Sensibilidade para ver. Outra coisa, Ele foi sábio. Ele não chegou lá dando uma biblada no Velho Testamento na cabeça do povo. Ele inquiriu, ou por onisciência, que já havia 38 anos de sofrimento para aquele homem. Ele perguntou. Ele falou com ele, ele foi solícito, ele tomou a iniciativa do diálogo, ele não espera que o necessitado chegue até ele está lá. Isso acontece em todos os milagres operados, menos com o filho do oficial. Jesus sempre está lá, onde está a miséria, ele está. Jesus pergunta ao homem para que haja uma genuína expressão do querer. Você quer ser curado? Sair do estado de miséria? Ver, perguntar e ouvir são elementos básicos na aproximação dos que precisam de Cristo. Você precisa ver, depois você pergunta, e aí ouve. E ministra. Aí no verso 8, ele foi poderoso, o médico dos médicos. Enquanto o mundo anuncia um falso Cristo, o Evangelho é centrado no verdadeiro Cristo poderoso, cuja palavra é restauradora. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Você precisa experimentar isso, irmão. Colocar os seus braços em volta de uma pessoa, orar por ela e acreditar que o milagre de Deus vai acontecer. Você precisa acreditar que ao entrar em qualquer lugar e orar por alguém, os céus vão se abrir, Jesus vai agir. E os demônios serão derrotados, porque Jesus tem um nome acima de todo nome. Cara, experimenta. A Ele toda a glória. Experimenta. Você é novo convertido, não é não? Está aqui há pouco tempo, aceitou Jesus há pouco tempo. Vou te contar um segredo. Esse Jesus que lhe transformou tem um nome acima de todo nome. Todo principado, toda potestade, toda autoridade, todo espírito, tudo se submete ao nome dele. Então, se você sair por aí andando e dizendo: olha aqui, eu estou com o nome de Jesus comigo, sobe no ônibus, você vê uma presepada, invoca o nome de Jesus, você vai ver o que vai acontecer.
Só tome cuidado para não se encantar com isso e achar que você é o super-homem. Porque os demônios sabem. E outra coisa, toma cuidado com a tua vida, porque se a tua vida for dúbia, os demônios abrem a boca do indivíduo e dizem: ei, você aí, você está mandando eu sair? Era bom você sair daquele motel que você levou aquela mulher aquela noite lá. Sabia que ele faz isso? Os demônios denunciam. Ei, eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas você, cara, você não está com nada não. Esse negócio seu aí de querer usar o nome de Jesus como um mantra, não serve. Mas se você genuinamente se entregou a Jesus, em temor e tremor, entra naquele lugar e diz: em nome de Jesus, Senhor, acaba com isso aqui. Pode acreditar que vai acontecer, o Senhor vai honrar o seu nome. Mas não use isso só como demonstração de poder, mas use isso para curar as pessoas. Você está triste, você está abandonado, você está frustrado, você está quebrado, você está chateado, está com raiva, vem cá, deixa eu orar por você. Senhor, que a tua paz se derrame sobre esse coração, que o perdão inunde essa vida, que essa mágoa que está instalada aqui, Senhor, seja retirada, porque o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário, pela maior ofensa que foi feita ao Senhor, que é o nosso próprio pecado. Age, Senhor, vai lá, aí sai, em nome de Jesus. O cara está lá no meio da rua, vai lá, abraça ele, ora por ele, em nome de Jesus. O tanque de Betesda, água que flui, levanta-te, toma o teu leito. Outra coisa, Jesus não pediu nada em troca, foi incondicional, foi perdoador. Ele diz: olha, que estás curado, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Foi preventiva, ajudou o homem a compreender: não peques mais não, cara. Aí você ministra a palavra, no segundo momento. Ele diz que é Senhor do sábado, Deus conosco. Vou chamar o Daniel e o pessoal aqui, e terminar resumindo assim. A cura plena, no verso 9, aquele homem foi visto andando, imediatamente o homem se viu curado, cura física, andando. Social, ele estava carregando o seu próprio leito, carregando o seu leito e respondendo às indagações. Ele também foi curado espiritualmente, no verso 14, ele foi visto no templo, consciente de que era Jesus, e ele agora começa a testificar a seu respeito. Meu intuito hoje à noite é que você compreenda que Deus colocou em nós um tesouro grandioso, que é o Evangelho de Jesus.